Então, estou começando a gravar agora, depois que a gente já destrinchou tudo. Já fizemos 17 minutos de encontro. Pronto, esse é um exemplo de criação. Se eu voltasse a falar tudo aquilo que eu falei nesses 17 minutos, eu já não estaria mais criando. Eu já estaria representando algo que eu criei nesses 17 minutos. E aí eu estaria exibindo uma criação. Estaria, então, neste momento, estagnando a vida, porque eu acharia mais importante entrar, me palpar, me segurar naquilo que eu já falei, que me dá uma certa garantia, porque já é um conhecimento adquirido, já é uma sabedoria adquirida pela criação. Mas se eu quiser agora voltar a ela, eu perdi a criação e entrei na representação. Mesmo que seja de mim mesma. Mas para que eu vou ficar representando a mim mesma? Para buscar legitimidade. Através da garantia de algo que eu já criei, gostei, então vou manter. Pronto, perdi o time da criação. Então, mesmo que eu queira voltar ao assunto para poder contemplar a gravação, eu preciso arriscar uma criação e não repetir ou tentar representar e reproduzir alguma coisa. Esse é o jogo do risco. Você fala, já estava tudo na mão e a Isadora falou assim, ainda bem que eu acordei para os 17 minutos anteriores, né? Na arte, isso é muito vivo, na experiência artística. Quando a gente vê alguém, por exemplo, no teatro, em cena, representando, a gente chama aquilo de um teatro morto, de um teatro que em algum lugar, por mais que a gente possa estar já acostumado a ver isso e ganhe gosto por isso, mas ele não te gera um estado de criação, nem quem faz, nem quem assiste. Então, a arte do ator, por exemplo, é estar em cena, falando o mesmo texto, fazendo uma mesma encenação, que ele já sabe, porém em estado de criação. Então, a criação, ela não elimina nem conhecimento, nem sabedoria, porque a criação, ela integra. Então, eu não preciso, por exemplo, ficar espontâneo. Não preciso entrar na espontaneidade para ser criadora. Eu preciso entrar no risco. Isso quer dizer o quê? Eu preciso entrar num estado de relação através dos meus sentidos. Então, se eu tiver com os meus sentidos obstruídos e eu me iludir que criação é não repetir as coisas, eu vou ficar buscando a espontaneidade. Mas ali eu só vou conseguir uma caricatura da criação e não uma criação. Então, quando é, por exemplo, uma arte que ela fica permanente, como, por exemplo, artes plásticas, a gente não vai reconhecer a criação através da novidade, como a presença do ator pode dar. Mas a gente vai reconhecer a criação porque é um processo que toda vez, é um produto, né, um efeito, que toda vez que eu me relaciono com ele, eu vejo outra coisa. Eu desobstruo algum sentido. Eu entro em contato com algo inédito. E aí a gente reconhece essa arte como uma obra de arte.
né, esse efeito, esse produto como uma obra de arte. Porque eu olho para ele, ele não é mais o mesmo. Então, entrar em estado de criação, eu vou aqui arriscar dizer que é através da relação dos sentidos com todas as nossas relações. E os sentidos, então, precisam estar desobstruídos. E os sentidos, eles têm muito a ver com nossa percepção sensorial. Porém, os nossos sentidos estão obstruídos porque essa obstrução fecha as portas e nos dá a garantia de manter a vida pela retenção, por aquilo que eu estou retendo. Que é uma falsa garantia, mas é uma garantia. Aí eu não preciso criar, eu preciso só reproduzir, só representar. E aí eu vou escolher o que representar ou não. Mas, na verdade, a gente não escolhe coisa nenhuma também, é uma falsa ideia. E eu acredito que essa falsa ideia, ela seja totalmente baseada no nosso medo de integrar tudo que está na vida. A gente quer escolher algumas coisas sim, outras coisas não. Então, eu quero escolher tirar a morte da vida, eu quero escolher eliminar algumas pessoas da minha vida, algumas experiências, como se a gente pudesse escolher isso, né? De uma maneira controlada. Na verdade, quando a gente entra em contato com qualquer coisa que que nos faz, que nos despotencializa, a gente pode escolher não estar mais em contato com aquilo, mas aí é um caminho completamente indireto e não de controle, é um caminho que eu escolho através de fazer com que aquilo seja desnecessário. Então, eu tenho que reconhecer qual é o necessário do que está me acontecendo, qual é a vantagem desse necessário, abrir mão da vantagem, abandonar esse necessário e se torna desnecessário, e aí eu abro um outro campo de criação. Então, desobstruir os sentidos é entrar no risco da criação. E para desobstruir os sentidos, a gente precisa desinvestir tudo aquilo que a gente acredita que já é, tudo aquilo que a gente tem como ilusão de permanência, de que isso é. E é justo o que a gente faz com a vacuidade. É começar a ter uma experiência do eu e do corpo com o frescor de que o eu e o corpo não é aquilo que a gente imagina que é. Então, viver essa vacuidade, esse deixar ir, esse desinvestimento daquilo que a gente tem o tempo todo lutado para investido, é, na verdade, deixar de acreditar que a gente é ilegítimo. Porque não tem como um ilegítimo ter força de abandonar a busca da legitimidade. Então, eu acho que essa é a crença essa é a crença raiz de todos nós, né? Esse ser humano que a gente está investindo é o ser humano que se percebe ilegítimo, logo desconfia, logo busca legitimidade e segurança através de controle, e com isso ele consegue se iludir, só isso, não consegue mais nada, só consegue se iludir. E desfazer isso é desinvestir o ser humano. E quando a gente desinveste, quando o ser humano acaba, a gente tem a chance de tocar de novo a humanidade. Aí é outro jogo, porque aí é a perfeição. O ser humano é imperfeito, porque o ser humano é um descolamento da humanidade. Então ele fica
ele fica imperfeito, ele descolou a humanidade. Mas se a gente volta à humanidade, a gente começa outro jogo, já que a gente já venceu esse. E quando a gente começar esse outro jogo, surge um outro tipo de criação da humanidade. O Fábio arrisca que é uma humanidade mais feminina. Quando a gente... Ontem ele estava falando que a gente vai gerar uma humanidade mais feminina. O Maturana arrisca que é uma humanidade matrística, que também é uma humanidade mais feminina. Pelos nossos encontros aqui, onde a gente tem sempre muito mais mulheres do que homens, eu também arriscaria dizer que é uma humanidade feminina. É do ser humano para o estar humano, diz a Mariana. Do ser humano para estar humano. É, para estar na humanidade, né? João diz, também tem essa impressão, o feminino. É... Parece que a gente aprendeu a ser, a estar um passo atrás do acontecimento, né? Então a gente sempre vai atrás, nunca está no acontecimento. Então é impossível, sempre está. Mas isso que a gente aprendeu, eu acho, né? A estar atrás. Então a gente sempre vai em busca dele. Em busca do acontecimento, como se o acontecimento fosse inerente a nós, né? Eu vou atrás daquele emprego, né? Como se o emprego estivesse lá além da gente. Então é uma vida de ir atrás. A gente sempre vai atrás. Porque é uma vida imperfeita, né? E na verdade é a gente que cria o acontecimento. E se a gente está atrás, a gente nunca consegue criar esse acontecimento. Não, é isso que me veio. E aí, se a gente pensa que se a gente arrisca dizer que a humanidade ela vai sendo agora recriada com uma força feminina, a gente tem que tomar cuidado para que esse feminino não ocupe o lugar que o ser humano colocou o masculino, que é um lugar de poder para poder compensar uma impotência. Então, as mulheres, como representantes de um feminino que, na verdade, é de homens e mulheres, isso a gente está usando palavras, na verdade, só para colocar um sentido, porque não é bem isso, né? Mas é só para dar um exemplo. Esse feminino que quer empoderar, ele quer buscar o poder. E aí tanto faz se é homem ou mulher. Se está no poder, tanto faz se é homem ou mulher, qualquer minoria que seja, se está no poder, ele vai gerar o mesmo lugar, o mesmo ser humano, né? O mesmo jogo. A Júlia está falando, o link do e-mail não está funcionando. Mas a Júlia está aqui, né? Você está falando isso? Ah, está aqui. Estou aqui. Que bom. Eu não sei por que não está funcionando o link do e-mail. Eu entrei pelo link do e-mail, algumas pessoas, então, para algumas está funcionando, esses mistérios, né? Então, vamos fazer um exercício de criação de pensamento. Fala, Isadora. Não, que o Fábio falou que a gente vai atrás dos acontecimentos, ou às vezes a gente vai atrás, ou às vezes a gente vai na frente também, né? Como fazendo que o acontecimento já aconteceu sem ter acontecido, né?
A gente está fora de timing, né? A gente perdeu o tempo, assim. Está fora do tempo. Ou atrás ou na frente. A gente usa o passado e o futuro, né? Geralmente é uma coisa que sempre a gente projeta o futuro com a sabedoria do passado, né? Então aí não sei como chamam, um eslabão da cadeia assim que nunca deixa juntar isso, né? O presente nunca está presente. Então é isso, digo, o atrás ou na frente é mais ou menos a mesma coisa. Porque e a gente faz isso para ter controle, para ter garantia. E controle e garantia não coexiste com impermanência e imprevisibilidade. Quando a gente perceber a perfeição da impermanência e da imprevisibilidade, a beleza, e que todo ser vivo só ganha com isso, porque o que a gente ganha com o fluxo da impermanência e da imprevisibilidade que é produzido por criação e gera criação? A gente ganha eternidade. Não tem outra possibilidade de ser eterno nesse fluxo. E essa eternidade, ela é imprevisível. Então, a gente não sabe, por exemplo, o que acontece. A gente não sabe, a gente acha que só não sabe o que acontece depois que a gente morre. Mas, na verdade, a gente não sabe o que acontece no minuto seguinte da vida. Então, ganhar confiança nesse fluxo perfeito de eternidade é realmente saber que a gente não tem nada a perder. Mesmo sem saber. Posso falar? Pode falar, Thalita. Não, quando você fala eternidade, né? Eu estava me vindo aqui direto, toda a tua fala, que eu sempre associo com a astrologia, não consigo não associar. Estava me vindo Touro, que tem essa função de reter, e dos 5 sentidos. Os 5 sentidos estão muito ligados com o signo de Touro, né? Por acaso somos nós 3 aqui, eu sei que Fábio, Ana, né? E eu. E aí, quando você fala desobstruir, aí quando você fala eternizar, eu sempre achei que é o signo de Touro, que eterniza, que quer eternizar. Na verdade, não consegue, porque quer eternizar o que está dando muito valor aqui e agora. O que é muito querido para mim, seja uma relação, quer eternizar daquela maneira, né? Mas achei muito interessante essa relação que você fez de eternizar no fluxo, né? Que é outra coisa. E quando você falou de desobstruir os sentidos, eu fiquei pensando aqui o que é esse desobstruir os sentidos. Porque se os sentidos estão muito conectados a essa etapa que fala da gente cultivar, reter as coisas, fazer uma manutenção, eu fiquei pensando, na verdade, a gente lida com os sentidos de uma maneira muito condicionada, né? Normalmente, eu gosto, sei lá, o meu paladar sabe já que gosta de tais coisas. E aí eu não arrisco experimentar outras. Então, talvez desobstruir os sentidos seria esse arriscar experimentar outras coisas, é isso? Na verdade, é arriscar experimentar a mesma coisa sabendo que já não é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu como uma maçã e eu aprendo aquele gosto daquela maçã, eu fico e retenho, porque eu gostei daquilo e retenho aquilo. Quando eu comer outra maçã, em vez de experimentar a outra maçã, eu vou ficar comendo a maçã que eu já reti. Por exemplo, mas a gente sabe que cada maçã tem um gosto diferente. Tem tudo gosto de maçã e nenhuma tem o mesmo gosto. E quem comeu também já não é a mesma pessoa. Então, entrar no inédito
do mesmo, que é no fluxo constante da existência e não nessa representação. Quando eu conheço alguém, eu retenho a informação daquela pessoa que eu conheço, então eu me relaciono com ela a partir do que eu conheço dela e não da atualização constante dela. Então a gente é cheio de preconceito, porque a gente já tem como dado aquilo que a gente conhece e perde a possibilidade de saber que hoje eu sou outra pessoa, hoje, agora, outra pessoa no sentido de que estou em estado de transformação. Então, mesmo a mesma maçã, para voltar nesse exemplo, se eu demoro para comer aquela maçã, se eu demoro 5 minutos, durante esses 5 minutos a maçã já não é mais a mesma. Então eu começo comendo uma e termino comendo outra maçã. E essa não atualização é o bloqueio dos sentidos. Quando os sentidos eles estão abertos, isso quer dizer o quê? Eu estou fazendo com que tudo aquilo, todas essas, eu vou usar agora um termo de Nietzsche, que ele trabalha muito com forças reativas e forças ativas. Todas as minhas forças reativas não ficam na frente da força ativa. O que isso quer dizer? Eu não sou um saco vazio, assim, que tudo que acontece comigo para de existir e eu fico sempre em branco. Não é isso. Tudo que nos acontece vai gerando experiência. E essas experiências eu posso ter como uma composição da vida, ou eu posso ter e colocar lá na frente como uma barreira para a vida. Então, eu tive uma experiência, em vez dela compor a vida, ampliando as possibilidades, ampliando perspectiva, enriquecendo, eu coloco ela na frente, bloqueando experiências. Então, eu já tenho como dado assim, não, essa pessoa eu não quero nunca mais ver na vida, nunca mais falar com ela. Eu bloqueio por causa de uma experiência negativa, querendo uma garantia. E ali eu começo a agir pelas forças reativas. Eu reajo, né? Não tenho mais ação. E isso é um processo de morte em vida. Eu já morri, eu já matei. E eu fico sustentando uma morte em vida. Eu que estou o tempo todo fugindo da morte, trago a morte bem presente e faço com que a vida já tenha morrido mesmo, aparentemente viva. Então, quer ver? Vamos fazer uma prática aqui. A prática é o seguinte: entre em contato com as suas sensações agora. Então, volta a sua atenção para o seu corpo e sensibilize as suas sensações. Deixe ela estar mais sensível. Através de uma escuta ativa, e uma escuta ativa produz uma fala ativa, assim como uma fala ativa produz uma escuta ativa, elas são interdependentes, né? Então, nessa produção que a gente está fazendo agora essa manhã, certamente gerou sensações diferentes. Então, entre em contato. Como é que está agora o seu corpo? Como é que está agora os seus sentidos? As suas sensações físicas? E dependendo da sua prática, você vai ter mais ou menos acesso a isso. Mas nada como uma prática para ter cada vez mais acesso. É este contato com essa sensação que você está tendo agora, em relação a qualquer coisa, é que te gera um estado criador. Então, essa sua sensação
que você está percebendo agora e até que você não está percebendo, mas para a gente trazer isso à consciência, é essa sensação que te gera um estado criador. Então, por exemplo, se você começar a falar agora a partir dessa sensação, você vai começar a criar a sua fala. Se você começar a escrever agora a partir dessa sensação, você vai criar a sua escrita. Ou qualquer outra coisa que você faça, se você se relacione através dessa sensação. No começo fica parecendo muito reduzido, porque a gente tem pouca experiência e prática de ser um ser sensorial, principalmente porque os nossos sentidos estão obstruídos. Então, logo vem o medo, logo vem o julgamento, a comparação, a crítica, que bloqueiam esses sentidos para falar, não posso, eu não posso estar na vida criando, porque estar na vida criando é muito arriscado, e arriscar é trazer à tona, é revelar a impermanência e imprevisibilidade da vida. E isso, a gente tem lutado contra isso, a gente tem desenvolvido altas tecnologias para deixar de ser impermanente e imprevisível, não nos dando conta que a impermanência e imprevisibilidade é fruto da criação e gera criação. E isso é um fluxo de vida íntegra. E vida íntegra integra a morte. Porém, a morte não é nada daquilo que a vida dualista, que a mente dualista acredita que é, porque ela não é uma separação da vida. Então, volto a dizer, a gente tem medo porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da morte, mas, na real, a gente não sabe o que vai acontecer nunca. Mas a gente finge que sabe porque parece que até um certo ponto, enquanto a gente estiver nesse jogo de ser humano imperfeito, a gente consegue controlar a ideia de estar vivo. Agora, se eu começo a confiar e a desconfiar também de que morrer nada mais é... Vamos começar por outro lado, de que... Vamos começar com uma coisa bem concreta, assim. O planeta Terra, que é onde a gente vive, ele tem um ciclo próprio, constante, aonde, até onde a gente sabe, nenhuma gota de água se perdeu desde que o planeta Terra existe como planeta Terra. Então, o que acontece com toda a água do planeta? Está sempre em transformação, mas ela não diminui e ela nem aumenta. Ela pode ficar sólida, pode ficar líquida, pode evaporar, pode ficar poluída, pode ficar limpa, mas ela está o tempo todo presente. Não existe nenhum centímetro cúbico de ar a mais ou a menos na Terra. Parece que a Terra ela tem essa permanência, olha que paradoxo, para sustentar a impermanência e a imprevisibilidade. Então, tudo que está na Terra está o tempo todo na Terra, porém em estados diferentes. Isso é uma perspectiva, isso não é uma verdade absoluta, e que a gente pode ir ajustando essa perspectiva conforme a gente vai ampliando. Então, isso quer dizer que cada vez que alguém desaparece ou deixa de ser nesse formato de vida que a gente reconhece como vida, essa energia não foi embora. Essa energia está em transformação, como está enquanto a gente está vivo. Mas quando morre, ela está em transformação. E talvez a gente não... Muitos de nós aqui, incluindo eu aqui, a gente não sabe o que é que acontece. Mas não tem outra possibilidade que não seja estar presente na Terra. Isso é uma perspectiva que pode ser muito ajustada, que pode ser muito mais refinada, mas
só para começar a grosso modo. Então, isso quer dizer que a impermanência, a imprevisibilidade é sustentada por uma permanência. Esse é o paradoxo. Então, a permanência que a água existe na Terra, independente do que se faz na Terra, essa permanência, ela sustenta a imprevisibilidade e a impermanência constante da água na Terra. Vai depender da criação em relação, tanto da água e os seus sentidos com tudo que ela se relaciona. Por exemplo, o sentido da água se relacionando com um frio rigoroso, faz essa água ficar densa, faz a água congelar. Os sentidos da água se relacionando com um calor rigoroso faz ela evaporar. Então, quer dizer, é um jogo. E a mesma coisa acontece com a vida. Nos sentidos vai fazendo a vida o tempo todo ficar em transformação. E a gente se ilude achando que se a gente bloquear os sentidos, a gente vai manter aquilo que a gente conquistou. Seja bom ou seja ruim, mas eu estou mantendo aquilo que um dia eu conquistei. Eu mantenho os traumas, eu mantenho as marcas, eu mantenho os hábitos, eu mantenho os padrões, bons e ruins. O que importa é manter para esse jogo desse ser humano imperfeito e que desconfia da vida. Então, abrir mão de tudo isso e entrar no fluxo da criação é viver o risco da vida. E viver o risco da vida é viver a condenação da alegria, porque não tem outra coisa a fazer, a não ser se deixar levar pela alegria de estar o tempo todo em criação. Porém, a alegria é íntegra, então ela não deixa nada de fora, não deixa nenhuma emoção de fora. A alegria, ela contempla tristeza, ela contempla raiva, ela vai contemplando tudo que aparece, porque ela é íntegra. Então, volte lá para os seus sentidos, porque essa escuta ativa de cada um está gerando, provavelmente, um movimento nos sentidos. E quando a gente começa a desobstruir esses sentidos, eles vão ficando mais à flor da pele e o canal da relação vai ficando mais aberto. Então, entrar em relação com sentidos desobstruídos é a porta para a criação. E eu poderia arriscar e dizer que essa é a função da arte, é desobstruir sentidos. E quando uma obra de arte acontece e a gente está disposto a arriscar se relacionar com essa arte através dos nossos sentidos, a gente vai começar a desobstruir, ou a gente vai continuar desobstruindo esses sentidos. Isso quer dizer o quê? A gente começa a entrar em estado de criação. Agora, se a gente entra em contato com uma obra de arte com sentidos obstruídos, o que eu quero é entender, controlar, dominar e reter conhecimento para exibir. Porque essa exibição pode me dar uma legitimidade. E a gente está eternamente nessa busca dessa legitimidade, então a gente fica à mercê dessa pobreza, dessa migalha, dessa sobrevida que é viver em busca de algo que a gente não precisa, porque a gente já é legítimo. Então, volte mais uma vez para os seus sentidos e veja se ele está ainda mais desobstruído, se ele já está mais... Como é que a gente percebe ele? Através da sensação corporal. Existe uma prática que a gente fez aqui no primeiro ano da jornada, que é uma prática dos pré-socráticos,
que era assim, né? Como é descrito, Peter Kingsley, que descreve isso, que quando esse pré-socrático, esse grego, ele tinha alguma questão, algum problema na vida, ia para um lugar incubar. Incubar é a prática de você se colocar numa posição permanente para entrar em contato com a impermanência. Você fica naquela permanência, você não se mexe, e conforme a gente não se mexe, se a gente ficar parado, o corpo da gente começa a entrar em movimento. As sensações começam a vir, começa a sensação de coceira, de incômodo, e tudo isso é uma desobstrução do que estava fixo, do que a gente estava se distraindo em movimento. Então tá, eles ficavam ali incubando, absolutamente parados, para que os sentidos fossem desobstruindo. E uma vez que os sentidos desobstruíam, entrava em contato com o problema, os sentidos, e não mais o que tinha retido. E ali algo acontecia, uma criação acontecia. E uma outra perspectiva se abria. Então, existem várias maneiras de desobstruir os sentidos. Porém, a gente vai evitar isso se a gente desconfiar da impermanência e da imprevisibilidade, se a gente tiver medo da criação. Então, ao mesmo tempo que a gente faz práticas para desobstruir os sentidos, a gente precisa sustentar a confiança na criação. E sustentar a confiança na criação é arriscar essa prática constantemente. Que ao invés de falar, se comunicar através de controle, por exemplo, o controle da moral, o controle do conhecido, o controle do certo, do errado, o controle de tudo que eu já julguei, qualifiquei, classifiquei. Ao invés de eu me relacionar com isso, com o meu saber, com o meu conhecer, eu vou me relacionar com a criação. Então, eu não tenho essa falsa garantia e esse falso controle de que está tudo sob controle. Então, toda vez que eu gerar uma fala já sabida e já conhecida, eu estou exibindo alguma coisa. Para quê? Para buscar legitimidade. Toda vez que eu entrar em relação a partir dos meus sentidos, das minhas sensações, eu começo a criar em relação. E aí eu arrisco. E às vezes eu posso ser compreendido, às vezes não. Às vezes eu posso criar mais confusão. Às vezes eu posso criar um estado de alegria, um estado de... a gente vai viver essa criação para viver as infinitas possibilidades de vida pulsando em nós. Então, volta mais um pouquinho ali em contato com as suas sensações, as suas percepções, os seus sentidos, que através do sensorial, reconhecendo que essa é a porta da criação. Esses sentidos em relação gera criação. Às vezes, esses sentidos, eles pegam a gente de surpresa. Ou às vezes porque a gente tem uma prática para isso. Os artistas têm isso. Então, esses sentidos se abrem, aí o artista vai lá e compõe uma música incrível, faz uma obra de arte incrível, desenvolve um espetáculo ou atua incrivelmente. Enfim, nas suas várias possibilidades, esses artistas eles entram em relação e criam. O problema é depois estar à altura da criação, porque aí, mesmo que eu tenha momentos de criação, a gente vai voltar
a nossa ilegitimidade e agora vai reter alguma coisa para poder buscar um canal de exibição, de manutenção da nossa busca eterna de legitimidade. E é por isso que o artista não fica à altura da sua obra de arte, porque a obra de arte aconteceu na criação e o artista vive na representação. Então, assim, a gente não tem garantia. Eu posso viver um estado criador e depois viver a manutenção dessa criação e eu já perdi o estado criador. Ficar preso da criação. E ficar preso da criação, virar um eterno refém de uma criação. E que tudo bem, né? Não está certo, não está errado, mas nesse nosso processo do ponto de inflexão, que a gente se junta não para pensarmos todos iguais, a gente se junta não para criar um grupo ativista com uma ideia, um ideal para fazer um novo ser humano, mas sim a gente se junta para sustentar, porque mais pessoas juntas criam uma rede de sustentação, mas para sustentar um desaprender, para sustentar um deixar de fazer, para sustentar um arriscar, um estado de criação, e para sustentar uma afirmação da não ilegitimidade de cada um de nós, e assim cada um de nós poder ser a própria criação, e essa criação não vai ter controle, então a gente se junta para isso, para que esse ser humano não precise mais existir. E colado à humanidade de novo, a gente seja criador de um outro jogo. Então, aqui ninguém vai pensar igual. Se a gente pensar igual, a gente não está pensando. Porque pensar é criação. Então, se a gente está pensando igual, a gente está representando uma ideia. E aí pronto, deixamos de ser pensadores, criadores. Somos representantes. E é isso que destitui o poder do nosso encontro. Então, por mais que seja, por enquanto, uma pessoa falando e um monte de gente escutando, não se estabelece nenhum poder. Porque a pessoa que está falando não está convidando as pessoas que estão escutando a representarem uma ideia, mas está convidando as pessoas que estão escutando a se tornarem pensadores. Logo, não representará nenhuma ideia, logo essa pessoa que está falando não tem poder nenhum. Só tem uma prática de criação que está acessível a todos. Cada um pode, a hora que quiser, abrir o microfone e desenvolver o seu estado e arriscar a sua criação. Cada um pode fazer absolutamente o que quiser da sua vida no seu estado de criação. Não estamos formando um exército, mas sim um campo vazio. E aí, antes da gente finalizar, alguém quer abrir o microfone e arriscar alguma criação? Isso quer dizer que se você abrir o microfone, você não sabe o que você vai falar. Você vai estar, esse ser aberto de sensações e criar um pensamento. Diga lá, João. Não dá para ouvir. Me ouvem? Sim. Sim, ok. Bom, eu quero arriscar a experiência da minha sensação, né? Quando tu fala para voltar e perceber o que está sentindo, né? Até então eu estava um pouco aqui neste, achando que estava acompanhando o que tu estava dizendo. Mas quando eu olhei para dentro e percebi a sensação, foi uma experiência de potência incrível, né? Então a minha pele começou a vibrar toda, depois eu fui ver que o coração estava pulsando, né?
o pensamento estava acelerando e estava um estado de criação que estava aqui latente e eu não estava percebendo. Então, foi muito interessante isso, né? E depois que passou esse primeiro momento, né, dessa emoção mais forte, e aí eu entrei num estado de mais tranquilidade e comecei a acompanhar melhor esses processos, né? E aí me chamou muito a atenção todo esse diálogo que nós fizemos hoje, porque essa prática de criação é uma coisa que eu venho tentando arriscar na escrita, né? E sempre parando na ilegitimidade de que eu estava preso na questão da espontaneidade, né? Então, essa prática agora de conectar com a emoção, ela me veio como uma técnica, né? Uma prática interessante para esse momento, né? Porque eu começava a escrever, começava a criar e depois estava vendo que, né, caía no campo da representação, na pura espontaneidade, e a criação rapidamente ela se perdia ali, né? E eu ficava ali me tornando ilegítimo. Então, foi interessante isso, porque isso é um processo que eu venho tentando travar, né? Dentro da academia ainda, o que me dá um desafio ainda maior, né? Então, como estabelecer um processo de escrita criativa, a minha área de trabalho é história, né? Então, como estabelecer um processo de criação dentro da escrita da história que não vai cair na pura representação do passado. E aí, o problema que eu tento trazer é justamente isso que o Fábio falou, porque quando você vai representar o passado, você vai se colocar atrás do tempo e do acontecimento que já passou. Então, como é que eu consigo criar essa relação com o passado? Como é que eu consigo criar um significado e um sentido para esse presente naquele momento do acontecimento? Então, esse é um problema que eu tenho e estava um pouco preso na coisa da espontaneidade, né? Que não é esse lugar, né? Mais para frente. Então, é um pouco isso e foi essa a minha perspectiva. Só para deixar mais ajustado aí, João, você falou do contato com a emoção, e na verdade é um pouco diferente emoção de sensação, de percepção, de sentido, porque a emoção já é um fruto disso, né? Já é uma maneira da gente limitar isso. Então é antes ainda da emoção, é sensorial, são os sentidos, ainda mesmo sem emoção. Então, talvez um caminho seja através da emoção. Então, eu estou com uma emoção e falo o que eu estou sentindo, mas a sensação é antes ainda. Então, fazer exercícios de entrar em contato, sensibilizar o corpo, sensibilizar os sentidos, né? Desobstruir os sentidos, eles já são desobstruídos por natureza. Então, a gente está obstruindo, a gente tem que deixar de fazer do que fazer. A gente não precisa fazer sentidos desobstruídos. A gente precisa deixar de obstruí-los. E como é que a gente deixa de obstruir os sentidos? Através da fixação. Através da manutenção. Toda vez que eu fico a manutenção de uma ideia, de um ideal, a manutenção de algo que me legitime, obstrui sentido. Então, a gente nunca vai saber o que é um sentido desobstruído, a gente só vai saber o que é um sentido obstruído. Quando ele desobstrui, a gente já está em fluxo. E se a gente quiser fixar esse fluxo, a gente já obstruiu de novo. É um jogo constante, né? Mas eu acompanhei bem o que você falou e é bem isso mesmo. É como entrar em contato com a escrita a partir da criação e não a partir da busca de legitimidade, né? E ao invés da criação substituir a criação por espontaneidade, a gente realmente cria um pensamento. E esse pensamento é rigoroso, esse pensamento ele é abertura, né? Esse pensamento é a própria produção e a própria criação dos sentidos desobstruídos. Só experimentando, né? Para sentir isso e cada vez mais confiar nisso. A mim me veio uma coisa quando eu entro nesse estado de começar a não ser regido
pela minha sabedoria. Então começa a vir assim, começa como a brotar um monte de coisas, assim, de uma quantidade de construção e de pensamento, e automaticamente é tão forte, né? Porque a gente associa muito a palavra criação à arte, porque a arte, em algum lugar, é isso, é criação. Mas quando vem a palavra, às vezes, criação, a gente já tem um preconceito com a criação. Então, a criação tem que ser boa, tem que ser aceita, né? Porque o artista tem isso, uma obra de arte tem que ser boa, tem que ser porque em volta disso se criaram os críticos de arte, né? Que são os críticos, quem vai criticar a criação. Então é incrível como começam a vir em seguida de novo limitadores, né? E essa coisa que está fluindo dentro e que parece que é assim como uma nascente que começa a sair, a sair, a sair, automaticamente começam a vir assim, né? Como pessoas com garrafas e engarrafar essa água que está brotando. E eu mesmo me coloco assim em um lugar de começar a, 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 a não deixar porque eu quero reter, digo, me pareceu tão maravilhoso que eu pensei que eu quero reter essa ideia para poder falar a ela, mas ela vai embora porque já vem outra. Então, se não falei na hora, isso já não serve mais, né? Mas automaticamente há essa coisa não é do ilegal, Ilegítimo. do ilegítimo, né? Que vem assim e fala, mas eu vou falar isso, será que tem a ver? Será que está bom? Mas a sensação de vida, assim, desse risco que também a gente tem uma relação, pelo menos eu, né? O risco parece que está relacionado com a morte, né? E sim, está, mas parece que a gente não quer arriscar, né? E não estamos falando de arriscar, de pular de um prédio. Arriscar em função da vida, né? Então, não, me veio isso assim agora. Ana, tem passarinho aí, não tem um monte de passarinho? Tem. Aí. Tem. Eu tô ouvindo, eu tava pirando, eu tava desobstruindo os sentidos, tentando, né? E aí tem um monte de passarinho aqui também. E aí começou, tipo, e cachorro também, que tem aqui, tem aí. E aí começou, tipo, os passarinhos daqui, os passarinhos daí começaram a... E aí eu fiquei, tipo, vendo se tinha passarinho no fone, ou se era que eles tinham passarinho em dois coisas, sabe? E aí foi isso. Quando a gente desobstrui os sentidos, a gente começa a ter uma perspectiva mais ampla das coisas, né? E são essas perspectivas mais amplas que compõem a nossa criação. Então, convido todo mundo a arriscar no seu dia a dia desobstruir os seus sentidos, e desobstruir os sentidos nada mais é do que parar de mantê-los obstruídos para a garantia da sua legitimidade e ver como é que isso se dá no dia a dia. E aí, terça, quem quiser participar ao vivo, a gente faz um encontro às 15 horas, terça que vem, para criar.
Então, muito grata pela parceria, pela escutativa que faz a fala ir se criando. Estamos juntos. A gente pode seguir também pelo grupo da Rede Amalaia, quem sentir que precisa de uma interlocução. E super bom dia para todo mundo. Quem vier para a jornada, a gente se vê sábado. Obrigada, Cláudia. E senão a gente vai se vendo. Um beijo bem grande. Até muito breve.